Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de domingo. Nossa conversa de agora à tarde é sobre o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no dia de ontem, ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito para apurar possível omissão, possíveis crimes cometidos pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, na crise que levou o sistema de saúde de Manaus ao colapso. Estou gravando. Espera, o Bolsonaro. Bom, e como o meu subconsciente está aqui lembrando, é preciso também se questionar o seguinte: por que que o PGR não incluiu nesse pedido a investigação também do presidente da República, Jair Bolsonaro? Isso porque esse pequeno vídeo que eu vou te mostrar agora pode dizer muito a respeito da conduta do general Pazuello, ministro da Saúde, em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Vê só aí. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Pois é, e é exatamente nesse um manda, o outro obedece que eu queria focar a minha conversa com vocês agora à tarde. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Queria pedir a você que está passando por aqui que se inscreva no nosso canal. Estamos chegando a 9.000 inscritos. Se tudo correr bem, até o final da semana estaremos com 9.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Pois é, gente, e depois que o Partido Cidadania protocolou na PGR uma notícia crime contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação a uma possível omissão, em relação a uma possível falta de articulação e crimes cometidos durante a pandemia, principalmente na crise envolvendo a capital do Amazonas, Manaus, o PGR, Augusto Aras, resolveu ontem pedir ao Supremo Tribunal Federal que abrisse um inquérito para apurar essas possíveis irregularidades, essa possível omissão, esses possíveis crimes cometidos pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A PGR pediu, inclusive, que esse inquérito se iniciasse pelo depoimento do ministro Pazuello lá no Supremo Tribunal Federal. E, basicamente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, focou a sua análise em cima de 3 pontos que eu queria lembrar aqui com vocês. Vamos dar uma olhada. De acordo com o levantamento feito pela Procuradoria-Geral da República, a White Martins, que é a empresa que fornece o oxigênio, a empresa que mais fornece oxigênio no Brasil inteiro, disse que alertou o Ministério da Saúde no dia 8 de janeiro para uma possível crise, para um possível colapso em relação ao fornecimento de oxigênio em Manaus. E nada aparentemente foi feito. Bom, um outro ponto que o procurador Augusto Aras elencou foi o seguinte, que o Ministério da Saúde priorizou a entrega de 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina, um comprimido que não tem um tratamento cientificamente comprovado contra a Covid-19, em Manaus, para o tratamento precoce em plena crise. Alguns reclamam, falam que a hidroxicloroquina não tem assim, uma comprovação científica. Não tem para o Covid, mas tem para outras coisas e não tem efeito colateral. E um outro ponto elencado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para compor o inquérito a ser aberto pelo Supremo Tribunal Federal, é que o Ministério da Saúde, mesmo após o alerta da White Martins sobre a possível falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, só se mobilizou 4 dias depois, no dia 12 de janeiro. E aí os pontos principais elencados pelo Procurador-Geral da República para pedir ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde e da sua equipe em relação à crise que acometeu e que acomete a cidade de Manaus, são esses pontos. Agora chama a atenção o seguinte, chama a atenção que mesmo após ter sido alertado pela empresa White Martins, que é a principal fornecedora de oxigênio para os hospitais do Brasil, sobre a possível falta de oxigênio em Manaus, o ministro da Saúde e a sua equipe priorizou a entrega de um comprimido de hidroxicloroquina, 120 mil comprimidos em Manaus, de um tratamento precoce que não tem comprovação científica e que a própria Anvisa definiu
que não há tratamento eficaz para a Covid-19, o que há, na verdade, é uma perspectiva de prevenção da doença através da vacinação. Esse é um ponto crucial da análise do PGR, que fez a Procuradoria-Geral da República solicitar a abertura de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que chama a atenção é que levou praticamente uma semana para o Ministério da Saúde se mobilizar após o alerta feito pela White Martins que ia faltar oxigênio em Manaus, para começar a se mobilizar o Ministério da Saúde e mandar oxigênio para a capital do Amazonas. Em suas considerações finais, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse o seguinte: considerando que a possível intempestividade nas ações do representado, ministro Pazuello, o qual tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar ou reduzir os resultados, pode caracterizar omissão passível de responsabilização civil, administrativa e ou criminal. Mostra-se necessário o aprofundamento das investigações a fim de se obter elementos informativos robustos para a deflagração de eventual ação judicial. Pois é, e aí veja que a coisa está pegando para o lado do ministro Pazuello. Mas eu quero relembrar com vocês uma fala do Pazuello quando da visita do presidente Jair Bolsonaro à sua residência, quando ele estava se recuperando da Covid-19. Vê só aí. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Vamos ver de novo. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mais uma vez para a gente não esquecer. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Ou seja, o Pazuello disse em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, um manda e o outro obedece. Ou seja, todas as ações do Pazuello em relação ao enfrentamento da Covid-19, quer seja em Manaus, quer seja em Porto Alegre, não interessa. São orientações do presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí fica a grande pergunta no ar. Por que a Procuradoria-Geral da República pede a abertura de inquérito para averiguar o posicionamento, a postura, a conduta do ministro da Saúde, que declaradamente disse que só faz aquilo que o presidente da República manda? Por que a Procuradoria-Geral da República não incluiu nessa solicitação uma investigação da conduta, da postura do próprio presidente da República em relação à pandemia de Covid-19? Eis a grande pergunta, eis a pergunta que não quer calar. Talvez aí resida um jogo de interesses, porque em setembro agora de 2021, o presidente da República deverá nomear um novo Procurador-Geral da República, que pode inclusive ser o Augusto Aras, desde que ele esteja na lista tríplice enviada ao presidente da República. Cabe, portanto, aos poderes da União, principalmente ao Poder Legislativo, o Congresso Nacional, responder a essa pergunta: se o ministro da Saúde deve obediência ao presidente da República e sabidamente declara que só faz o que o presidente da República manda, por que a Procuradoria-Geral da República não quer investigar a conduta do presidente da República? Talvez aí caiba ao Congresso Nacional exatamente fazer essa investigação, porque com certeza o papel do presidente da República na determinação, na orientação das políticas adotadas durante a pandemia são extremamente relevantes, são extremamente impactantes na conduta do seu ministro da Saúde. Isso está claro como água límpida. Já vi aqui, inclusive, alguns jornalistas dizerem que nós temos um general, no caso o Pazuello, devendo obediência a um capitão, mas isso mostra que alguns jornalistas não conhecem a legislação brasileira. A Constituição Federal diz claramente o seguinte sobre o papel do presidente da República relacionado às Forças Armadas. Acompanhe aqui comigo. No título 5 de nossa Constituição, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, mais especificamente no capítulo 2, que trata das Forças Armadas, o artigo 142 da Constituição diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Ou seja, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, que é, segundo nossa Constituição, a autoridade suprema das Forças Armadas. Então não importa se o Bolsonaro é um capitão da reserva e o Pazuello é um general. Na verdade, o Bolsonaro, investido da função de presidente da República, é o comandante em chefe das Forças Armadas, é a autoridade suprema das Forças Armadas. Isso quer dizer o quê? Que o general Pazuello deve sim obediência ao capitão presidente Jair Messias Bolsonaro. Não bastasse isso, se nós considerarmos que o Pazuello deixou a função de general para assumir um cargo no Executivo enquanto ministro da Saúde, o ministro da Saúde também deve sim obediência ao chefe do Executivo, que é o presidente da República. Então, dessa forma, tanto o Pazuello, enquanto general, deve obediência ao comandante em chefe das Forças Armadas, no caso, o presidente Bolsonaro, como o Pazuello, ministro da Saúde, também deve obediência ao seu chefe do Executivo, no caso, o presidente Bolsonaro. Então penso eu que o PGR, ao pedir ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ministro general Pazuello e deixar o presidente Bolsonaro de lado, é uma falha grotesca de processo, é uma falha processual grotesca que deve ser corrigida ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo próprio PGR, ou ainda pelo Congresso Nacional, porque certamente o Pazuello está fazendo apenas o que o seu chefe maior está mandando, ou seu chefe comandante em chefe das Forças Armadas, ou seu chefe do Executivo, presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o responsável direto, é o mentor direto por tudo isso que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, teu comentário, compartilha. Forte abraço e até a próxima.